A gente tem o primeiro Infraroad do IPOS Especialização e aqui a gente também trouxe o podcast, o Infra Podcast, para comentar e fomentar sobre o que está acontecendo aqui nessa feira. Na verdade, não somente uma feira para mostrar o que as empresas estão fazendo, mas também assuntos técnicos que vai ocorrer e está ocorrendo neste evento. Então agora a gente vai falar com os nossos convidados. Bem, meu nome é Rafael, sou engenheiro civil. A minha trajetória é até interessante, porque eu sou do Acre, nasci no Acre, Cruzeiro do Sul, cidade do oeste do Acre. Então, fui para a faculdade no Amazonas, me formei em engenharia civil na Universidade Federal do Amazonas e comecei a trabalhar com projetos, me interessei na área de BIM e acabei migrando hoje para engenharia de aplicação. Hoje eu trabalho na Acro, a empresa alemã que tem sede aqui no Brasil, em Jacareí, e hoje a gente foca nas canaletas em concreto polímero. São soluções em drenagem que acabam atendendo rodovias, infraestrutura no geral, aeroportos, portos. São canaletas para autotráfego. Tá, mas como que é feito esse concreto com polímero, canaleta com concreto com polímero? Como é que funciona isso? O concreto polímero é um concreto que não vai adição nem de água nem de cimento. Então a gente acaba fazendo uma mistura ali, digamos, de carbonato, resina de poliéster, agregados, que por isso as canaletas têm a tonalidade parecida com areia, e aditivos para cura rápida. Então após ali... Não vai água ou vai pouca água? Não vai água, nada de água, nem de cimento. Então apesar de ser um concreto, ele não vai água nem de cimento, zero. Pô, mas é interessante isso. E tu comentou que é do Acre, depois foi para Amazonas, Manaus ali, Isso. para fazer a faculdade. Você formou quando? Formei em 2022. 2022. E aí, bom, fazendo ali a parte, você já fazia projetos de drenagem ou fazia projetos em BIM? Como que era a sua relação ali? Eu fazia projetos mais voltados predial. Então, chegava a fazer alguns projetos de mais loteamento na parte de infraestrutura, mas mais voltado predial. Aí eu fazia para a parte hidrossanitária em geral, água, esgoto, drenagem. Só que depois aí eu Só que era do portão para dentro, não era do portão para fora, basicamente. Era, exato. Mas depois eu foquei mais na coordenação. Então eu comecei a trabalhar com coordenação de projeto. Então aí tinha as outras disciplinas, mas mais na parte da coordenação voltada para BIM. Tanto que depois eu fiz minha pós em BIM e até então minha carreira era voltada para o BIM, até conhecer a ACO. E tá, mas então você ficou basicamente depois de formado ali, 2022 que você comentou, né? Uhum. Nesses 4 anos até você chegar na ACO, como que foi essa sua trajetória? Você já, pô, tô ali no Amazonas ali, agora Sim. vou mudar, acredito que você esteja em São Paulo ou você tá em Curitiba, ou necessariamente você voltou pro Acre, e, enfim, como é que tá? Eu comecei a trabalhar em Manaus e pretendia ficar em Manaus. Sim. Só que surgiu a oportunidade de mudar para um escritório de projetos em Joinville. Joinville, sim. Então acabei que fui trabalhar na parte de coordenação, compatibilização no escritório de projetos em Joinville. Aham. E a partir daí que surgiu a oportunidade na ACO. Então Sim. para a ACO era interessante essa região, porque hoje eu atendo a região sul, na ACO como engenharia de aplicação e técnico comercial também. Então em Joinville é o mundo ideal para atender a região sul, que fica bem centralizado ali para me deslocar para Curitiba, para Florianópolis, para a região do Rio Grande do Sul, então E atende como bem. que foi esse teu contato? Aqui a gente chegou, temos um mestre que veio pra cá, que é o Renato aqui, daqui a pouco ele já vai sentar aqui com a gente. Mas como que foi esse contato com a ACO? Você foi LinkedIn? Foi por onde? Foi um headhunter que tava procurando, então... Foi o E como... quê? Headhunter. Ele Ah, não, tava... peraí, eu não conheço o que é Red Hunt. Ah, o Renato sabe explicar melhor que mais da parte comercial, mas é basicamente um caçador de talentos ali que Aham. a tinha contratado. Sim. E foi até a indicação da minha namorada pra vaga, Aham. porque tinha uma pouca parte comercial e eu não tinha nada de experiência comercial. Então o Eric e o Renato apostaram em mim, porque eu tinha mais essa vivência de projetos, de BIM, então era um projetista, digamos assim, não tinha experiência comercial. Então isso foi um baque para mim no início, mas graças ao Renato, o Eric me orientaram e me deram todo o apoio para fazer essa transição. Quanto tempo que você tá na ACO? Hoje vai fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio. E essa sua experiência em projetos para você já atender o consumidor final hoje na ACO,
o que que você tem de noção que outras pessoas que não atuaram em projetos, e aí eu já vou entrar um pouco de detalhe, um projeto Zenbin, onde você precisa ter informação Sim. de que a canaleta ela precisa ser de concreto polimérico e detalhe, sem aditivo de Sim. água ou qualquer tipo de água ali. Esse tipo de noção de projetos em BIM, que te trouxe de experiência, talvez como um diferencial dentro Sim. da ACO? Hoje ajuda muito no linguajar do projetista, né? Então a gente costuma falar muito com projetista, com um órgão público, mas hoje ainda bastante com projetista. Então ajuda nesse contato com eles, de entender as dores ali. Hoje, por exemplo, a gente disponibiliza as canaletas em subassembly, Uhum. que então ajuda nesse contato com o projetista, entender o que é que ele está precisando, entender o que é que ele precisa modelar, porque hoje a gente sabe que é uma solicitação cada vez mais frequente os projetos em BIM. Então, ter essa noção, ter esse contato, já ter tido essa experiência com projetos ajuda muito nesse contato com o projetista. E especialização, quando tu fez, tu acabou fazendo uma especialização em que área? Em BIM Management mesmo, É? pela Zigurati, mas era mais voltado para o predial. Sim. Hoje, inclusive, eu conversei com o pessoal da IPOS e pretendo agora fazer a pós em BIM voltada para a infraestrutura. E hoje, bom, você estava aqui no evento ontem e estava hoje Sim. também, né? Quando você palestrou, acho que foi ontem ou hoje? Ontem. Ontem. Quando você deu a palestra, e aí eu quero que também você fale sobre o que você falou na palestra, o que foi o assunto que você tinha falado, assim, que as pessoas que estavam ali assistindo a palestra prestaram mais atenção, tiveram mais dúvidas e também as perguntas logo após que fizeram a ti? Acho que foi a passagem de fala, né? Um tema bem interessante que pega bastante na sustentabilidade, na questão de reservas ali, porque é uma preservação de fauna. Hoje a gente tem muito acidente com animais silvestres em rodovias, então é uma solução voltada para isso. Então acredito que seja o tema que chamou mais atenção. Hoje até comentaram sobre a questão da passagem de fauna, tiraram dúvidas. Então acredito que seja esse um tema bem interessante e que chama bastante atenção. E a ACO, no caso, tem soluções, acredito que sim, né? E quais são essas soluções para a passagem de fauna, se existem? Sim. Hoje foi até um tema abordado ontem na palestra. Hoje a solução da Aqua é uma passagem de fauna também em concreto polímero, parecido um pouco com o monoblock. Então é uma solução que pode ser instalada diretamente ali na via. E ela tem toda essa questão de ambientação para o animal, para a passagem do animal silvestre ali e fazer essa travessia com segurança. Tem a parede de guia, a entrada de túnel. Então o material também ajuda nessa aclimatação com o ambiente interno, com o ambiente externo. Então, isso tudo induz o animal a seguir ali na passagem de fauna. E no caso, eu vou utilizar, eu como projetista, tô fazendo ali uma ferrovia, ou melhor, vou fazer um loteamento, tá? Em que nível de projeto, ou a grandeza do projeto que eu necessito de uma passagem de fauna? Vão ser mais em projetos grandes de rodovia, onde geralmente eu tenho uma área de proteção ambiental, então o estudo do EIA-RIMA vai indicar os locais e o tipo de obra que vai precisar da passagem de fauna. Mas normalmente, no caso, é o órgão que sinaliza, não, você necessita de uma passagem de fauna, ou eu, como engenheiro, ali na minha gestão de projetos, a gente vai ter uma solução para a passagem de fauna. Você, como engenheiro, pode ter essa iniciativa, mas no geral o órgão ambiental vai fazer essa indicação. E, e é muito interessante estar trocando esse tipo de ideia contigo, porque essa ideia que eu tô conversando com você, eu não tive com outra pessoa e eu tive contato com outra pessoa que teve outra ideia. Por exemplo, eu estava aqui conversando com a Fernanda Smith falando sobre reforma tributária dentro da engenharia civil. Sim. E esse universo de pessoas aqui com papos e dinâmicas de conhecimentos diferentes, ao meu ver, foi muito agregador e isso me agrega muito, assim. Eu gostaria de saber de ti, qual que é a sua experiência em relação ao que você viveu aqui no Infraroad, de ontem até hoje também. Sim, não consegui acompanhar todas as palestras, mas as palestras que consegui acompanhar foram muito boas. Então, a galera sempre tratando de temas diversos aí, explicando em cada detalhe os cases que funcionaram, os cases que não funcionaram. Então, agregou muito conhecer as pessoas que a gente às vezes só fala por telefone, conhecer pessoalmente, ter novos contatos em diversos projetistas, construtoras, concessionários. Então, agregou muito. Eu também não consegui basicamente assistir as palestras porque eu fiquei trocando ideia aqui com os palestrantes e cada ideia
pô, coffee break ali, você conversa com o pessoal, ah, não, sou de Campinas, ah, não, sou de Joinville, sou, pô, propriamente Manaus ou Acre ali. Sim. E essa troca de ideia, essa troca de informação, ela é muito enriquecedora. Sim. E além disso, o que que você te chamou mais atenção no Infraroad? Eu acho que, primeiro, essa diversidade cultural, né, de Uhum. pessoas de... A gente conversou com o pessoal do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, essa diversidade de conhecimento técnico também, então, desde o pessoal de pavimentação, sinalização, drenagem. Então, acho que, diria essa diversidade técnico-cultural, por assim dizer. E eu só vou te fazer a última pergunta pra gente encerrar aqui. Tu tem quantos anos, basicamente? 27. 27. Eu tenho 26, vou fazer 27 também. E tô me formando em engenharia civil, então é um pouco mais sobre um conselho de alguém, basicamente, da mesma idade, e a gente, basicamente, a nova geração de engenheiros. Você que já se formou, 2022, 4 anos de experiência como engenheiro, já fez especialização, já trabalhou em projetos de drenagem lá no norte do país, veio para cá para trabalhar com a ACO, trabalhando diretamente com projetistas, dando soluções, mostrando soluções da ACO para ele. Nessa sua trajetória de formação, desde quando você entrou, se formou e trabalhando e atuando na área, o que que você falaria de sua experiência para o pessoal que está entrando em engenharia civil agora, ou, no meu caso, estou me formando? Então, realmente, se você puder dar um conselho para o pessoal aí. Eu acho que se agarra às oportunidades, eu diria. Eu tinha um conceito que, quando eu entrei, eu ia fazer o que eu gostava. Acabou que eu fiz o que eu tive oportunidade. E eu acabei gostando do que eu tive oportunidade. Então, hoje o mercado de infraestrutura é muito bom. É uma área muito boa. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar com infraestrutura, se especialize, se capacite cada vez mais, que é uma área excelente. Então, é isso. Muito obrigado. Foi muito fera conversar contigo. Espero te ver ano que vem no Infraroad 2027. Sim. E basicamente é isso. Caso queira falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui no evento, um evento excelente. E obrigado aqui pelo convite no podcast também. Espero estar mais vezes aqui. Fechou? Valeu, pessoal, e até mais.